Vamos lá, o que está acontecendo? O governo está brigando com Uber. E Uber até pensando em sair do Brasil. Mas será que Uber vai sair do Brasil? Por que essa briga? Quem está certo, quem está errado? Vamos tentar entender um pouquinho esse caso. O Ministério do Trabalho, o Luiz Marinho, falava sobre regulamentação dos aplicativos de transporte e provável mudança da legislação trabalhista brasileira. Será que isso é uma coisa boa para os motoristas de aplicativos? Vai ter salário mínimo, horas de trabalho, limitação, tudo isso. Será que isso é bom? Aliás, se você é um motorista de Uber ou conhece alguém que está dirigindo Uber, manda esse vídeo para eles e, aliás, escreve aqui o que vocês acham. Precisa regular ou deixar como está? E aí, na entrevista, fui questionado o ministro, e se o Uber não vai aceitar, se o Uber vai querer ir embora do Brasil, o que vai acontecer? Sabe o que o ministro respondeu? Falou, problema deles. Simplesmente porque o governo, indo rapidinho, pode criar um aplicativo igual e o Correio vai operar esse aplicativo. Acho fantástico. Aliás, só para vocês verem, isso não foi a primeira vez que o Correio é chamado para salvar a pátria. Vocês sabiam que a Dilma já sugeriu que o Correio pode criar um e-mail concorrente do Gmail do Google? Vocês acreditam nisso? Vocês já imaginam você mandar e-mail que chega 3 dias depois? Isso é espetacular. E o ministro do Trabalho está desprezando uma empresa que tem mais de 1 milhão de parceiros. Eu estou falando do Uber, não estou falando dos outros aplicativos também. Ele só esquece que esse 1 milhão representa a família deles, que são mais 4, 5 pessoas para cada família. Estamos falando de 4 ou 5 milhões que depende desse trabalho. E também dos outros 30 milhões de usuários do Uber em todo o Brasil, incluindo eu, qualquer pessoa que às vezes pega Uber de vez em quando que utiliza esse serviço. Um serviço que democratizou esse tipo de transporte. E um dos argumentos que utilizam é que não podemos permitir trabalho semi-escravos. Que tem muitos motores de Uber que trabalham muitas horas, 14, 15 horas por dia, ganha pouco. Uber fica com muito grana, Uber ganha muito, o motorista pouco, que isso é uma coisa absurda. Nós acompanhamos a angústia de trabalhadores e trabalhadoras aplicativos que muitas vezes têm que trabalhar 14, 16 horas por dia para poder levar o pão e leite para casa. Isso no meu conceito de trabalho, isso beira a trabalho escravo. Portanto, aqui as empresas de aplicativo, das plataformas, não se assustem. Não há aqui nada demais, a não ser o propósito de valorizar o trabalho. Valorizar o trabalho e trazer a proteção social. Mas será que isso realmente é a preocupação? Ou a preocupação é que muitos dos motoristas de Uber não estão pagando impostos e nem estão arrecadando para o INSS? E se vai regular eles, vai começar a arrecadar muito, porque pensa, estamos falando de 2 milhões de motoristas, de tudo que está trabalhando como aplicativos, versus pagamento de impostos. E se ainda vai ser CLT, eles pagando, o patrão paga e, putz, uma festa, vai arrecadar bom grana. Será que não é isso realmente a verdade? O governo fala que isso é para assegurar os direitos básicos do trabalhador, que de acordo com o governo deve sempre ser regidos pela consolidação das leis do trabalho, que é o CLT. Beleza, CLT. Mas será que se vai aceitar cadastrar todo mundo no CLT? Será que vai ter lugar para todo mundo? Será que o Uber vai aceitar todo mundo como agora? Ou vai começar a selecionar os melhores motoristas e assim e metade vai ficar desempregados? O que vai acontecer nesse formato, vocês acham? E quanto vai ser cobrado para andar de Uber? Se agora todo mundo começa a pagar mais impostos, o motorista paga mais impostos, Uber paga mais impostos, o que vocês acham que vai acontecer para a tarifa? Ela vai ser realmente acessível em muitos casos ou vai virar um táxi comum? E aí, simplesmente a gente não vai usar. E aí, o que vai acontecer? De novo, mais pessoas desempregadas. Então, mas não precisa fazer nada? Sim, precisa regularizar. Tem muitas coisas que pode melhorar nas conversas. Uma das coisas que pode resolver isso é o MEI. Aliás, tem muitos Ubers que são MEIs e muitos outros que não. O MEI, eu acho que é um fantástico por isso, porque microempreendedor individual, ele paga apenas R$70, 60 e pouco, R$70, já está inclusa a contribuição para a INSS, não paga imposto de renda abaixo de R$80.000 anual, quer dizer, por volta de 6 e pouco, ele não paga. Se ele passa disso, ele paga. E ainda, se o governo quer ajudar,
somente aprovar o que foi já aprovado no governo anterior, aumentar o teto do MEI para 144 mil. Perfeito. Pode trabalhar, faturar mais de 10 mil por mês, sem pagar imposto e ainda está registrada tudo certinho. Mas, infelizmente, o governo pretende fazer o contrário. Vocês podem ver na reportagem que, na verdade, a ideia do governo não só melhorar o MEI, piorar o MEI, dificultar o MEI, para quê? Para obrigar as pessoas a aderir mais ao CLT. Pois é. Mas esse trabalho escravo, que eles trabalham muitas horas, ganham pouco, Uber fica com muito grana, você não acha que isso é injusto, que precisamos lutar por direitos dos trabalhadores? E deixa agora eu falar para vocês minha opinião sobre esse negócio do direito do trabalhador. Isso é uma coisa importante. Isso é minha opinião, pode que você aceite isso ou não, mas eu vou falar para vocês. Sempre, eu vou falar a verdade, quando eu ouvi alguém na televisão, em campanha, gritando, estamos lutando pelo direito do trabalhador, me dá uma arrepia, me dá um nojo. Porque, na verdade, normalmente quem briga pelos direitos dos trabalhadores, briga pelo dinheiro que ele arrecada dos trabalhadores. Simplesmente isso. Mas o patrão está esperando. Deixa eu falar para vocês uma coisa. No mundo capitalista, de novo, não estou indo por extremos, pessoas que estão em escravidão forçados, tudo isso, não estou falando desse tipo. Mas em país como o Brasil, para a maior parte dos brasileiros, as pessoas fazem as coisas pela boa vontade. Eles trabalham ou não trabalham por boa vontade. E se a pessoa escolheu trabalhar no Uber, é porque ele está feliz e porque ele não encontrou outra coisa. Então, isso é uma coisa boa. Se a pessoa, vocês acham que o quê? Que uma pessoa que tem que sustentar uma família, ele prefere trabalhar 12, 14 horas por dia ou ficar desempregado em casa protegendo os direitos deles? Entende que o mercado, naturalmente, de novo, não estou indo para extremos. Extremos eu estou falando quando criança escravidão. Eu estou falando pessoas normais, que têm os direitos normais deles. Eles trabalham porque eles escolhem isso. E a vida funciona assim. Se o Bahamas Uber ganha muito, pois é, se ele ganha muito, tenha certeza que ele vai ter concorrente. Se ele tem concorrente, seus concorrentes vão tentar pagar mais para os motoristas para tentar puxar eles. E se o motorista do Uber ganha muito pouco, ele vai parar de trabalhar. Se ele parar de trabalhar, o Uber vai ter que aumentar. Então, entende que existe esse equilíbrio. Quero que vocês entendam que na economia existe essa lei que chama mão invisível. A mão invisível que regulariza os preços do serviço, o preço dos produtos. Tem mais procura por um produto, ele aumenta. Se ele aumenta, mais pessoas produzem. Se mais pessoas produzem, o preço cai. Menos, aí o preço cai, menos vai produzir, agora o preço. Então, isso sempre vai acontecer. Então, se as pessoas escolhem trabalhar no Uber, em vez de atrapalhar, brigar, tentar tirar mais deles, mais dos empregados, só permite ter mais concorrência, facilita para outras empresas, facilita para outros concorrentes. E o que vai acontecer? Quanto mais opções tem, as empresas ganham, eles são obrigados a pagar mais para ter os trabalhadores e assim vai. Sempre vai ser. E quando a gente fala do direito dos trabalhadores, porque é CLT, porque ele precisa disso, ele precisa de férias, ele precisa disso, ele precisa de... Perfeito. Você fala, não, mas isso é muito importante. Eu concordo, isso é importante. Mas vocês precisam entender que esses tipos de benefícios, esses direitos, eles fazem ao contrário. Eles fazem que poucos são beneficiados e muitos são desempregados por isso. Se você vai comparar, por exemplo, Brasil para Estados Unidos, você pode ver um oposto. Nos Estados Unidos não tem quase leis direitos nenhum. Tem, mas direitos quer dizer o patrão lá pode demitir a qualquer momento e pode contratar na mesma facilidade a qualquer momento. Mas lá o que acontece? Nós temos salários muito mais altos e muito menos desemprego. Simplesmente porque, como patrão, eu quero contratar, porque se eu não estou satisfeito, eu demite, pega outro, fica fácil para todo mundo. Agora, quando eu complico, eu não posso demitir, eu preciso pagar tudo, o patrão pensa duas vezes, eu não vou pegar empregados. Então, se eu deveria contratar 10, eu faço de tudo para contratar 5, só isso, e eu vou deixar 5 desempregados. Então, vocês entendem esse ponto. Mas se você não vai fazer nada, os patrões vão pagar muito pouco. Pode ser, mas pensa comigo como funciona. Se o mercado, todo mundo contratados, porque eles não têm direitos, então como empregados eu contrato muita gente e todo mundo contrata, tem pouco desemprego. Se tem pouco desemprego, tem pouco mão de obra disponível. Se tem pouca mão de obra disponível e o patrão precisa de mão de obra, eu vou fazer o quê? Vou pagar mais, porque eu vou tentar atrair para mim. E os outros empresários também, eles querem mão de obra, vai pagar mais. E esse equilíbrio natural que o mercado tem. E é assim que funcionam as coisas.
Normalmente, quando o governo interfere para pegar o pedaço dele, ele pega do trabalhador, pega do chefe e aumenta todos os direitos, tudo isso complica para todo mundo. E a consequência não é que as pessoas ganham mais, não é que os trabalhadores são beneficiados, normalmente o que sempre o elo mais fraco que sofre, que normalmente são os trabalhadores. Então, se vocês querem realmente ajudar, diminuir os impostos, permite o mercado fluir, deixa o mercado livre para todo mundo, você vai ver como a mão invisível faz todo mundo ser beneficiado. Esse é o meu ponto de vista sobre esse caso. Espero que, obviamente, que o Uber vai ficar. Eu acredito que vai ficar porque o Uber é a segunda operação dele no mundo e no Brasil, extremamente lucrativa. Então, ele vai ficar, mas espero que esse negócio de proteger o trabalhador não vai atrapalhar e vai encarecer no serviço. Aí o Uber, em vez de serviço popular, vai ser elitizado como táxi aqui no Brasil. Se gostou, escreve aqui nos comentários o que você achou disso e comenta e compartilha com outras pessoas.